Olá, professor, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para poder falar um pouco sobre os sistemas do corpo. E, bom, eu vou estar começando com o sistema cardiovascular, que é um sistema que leva sangue e oxigênio e vários nutrientes para todo o nosso corpo. Bom, começando aqui pelo coração, que é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica entre os pulmões, que ele tem a função de bombear o sangue por todo o corpo, e ele é um músculo que é oco, envolvido por uma membrana denominada pericárdio. Os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue distribuído por todo o corpo. Entretanto, artérias, veias e vasos sanguíneos e vasos capilares. E também o sistema vascular é um sistema circulatório humano responsável pela circulação do sangue, de modo de transportar nutrientes, oxigênio e tudo mais. Bom, as artérias. As artérias são vasos sanguíneos que levam sangue por todo o nosso corpo, só que eles carregam o sangue arterial, que é rico em oxigênio. E eles também se ramificam pelo corpo e vão se tornando mais finas. As veias são vasos dos sistemas cardiovasculares que transportam o sangue nas diversas partes do corpo de volta para o coração. Sua parede é mais fina que a das artérias e, portanto, o transporte do sangue é mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é baixa, o que dificulta o seu retorno ao coração. A existência de válvulas nesses vasos faz com que o sangue se desloque sempre em direção ao coração. É importante destacar que a maior parte das veias transportam o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam o sangue arterial oxigenado dos pulmões para o coração. Bom, professor, aqui essa parte do sistema cardiovascular a gente acabou. Agora a gente vai passar para o sistema esquelético. Bom, ele é formado por ossos, que os ossos são formados por um tipo de tecido especial, o tecido ósseo, que possui uma matriz intracelular mineralizada. Esse é um tecido, apesar dos que muitos pensam, é um formato por células vivas, os osteoblastos, os osteoclastos e os osteocitos. O sistema esquelético é composto por ossos e cartilagens, que estão perfeitamente arranjados na forma do nosso esqueleto. O esqueleto humano adulto é formado por 206 ossos que atuam na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garantia da movimentação e produção de células sanguíneas e o armazenamento de alguns sais minerais, tais como cálcio e fósforo. Bom, aqui a gente tem a classificação dos ossos, que são classificações de vários ossos que a gente tem pelo nosso corpo, como os ossos longos, que apresentam uma maior largura, comprimento em relação à espessura. Entre seus exemplos estão o fêmur e a ulna. Nós temos também os ossos curtos. Todas as dimensões, comprimento, largura e espessura, são equivalentes. Entre seus exemplos estão tarso e o carpo. Aí os ossos planos ou laminares possuem fina espessura e comprimento e largura equivalente. Como exemplo, podemos citar os ossos do crânio. Temos mais dois tipos, que são os irregulares, que não apresentam nenhuma forma geométrica definida, como, por exemplo, podemos citar as vértebras. E os ossos sesamoides são pequenos e arredondados. Os principais exemplos é a patela. E bom, aqui a gente está passando já para o sistema digestório do nosso corpo.
Que os órgãos que compõem esse sistema digestório são boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Bom, a boca é o local de digestão aonde começa. Portanto, ele tritura, amassa e rasga qualquer tipo de alimento para na hora que ele descer para ele ser digerido, ter como que eu posso dizer? Ser digerido mais fácil. Temos a faringe, que é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. E aqui temos também o intestino delgado, que trata-se da porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento. Possui 3 segmentos: o duodeno, o jejuno e o iléo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada, a absorção de nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão. O intestino grosso, com cerca de 1,5 metro de comprimento, esse órgão é responsável por absorver a água e formar massa fecal. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto. No seco, observa-se uma proteção chamada de apendicite. Apêndice só. Bastante conhecida por suas inflamações, como apendicite. O reto termina em um estreito canal chamado de canal anal, o qual se abre para o exterior no ânus, por onde as fezes são eliminadas. Agora a gente chegou no sistema respiratório, que o sistema respiratório nada mais é do que o sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, nossa capacidade de permitir odores relacionados também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais e um dos órgãos do sistema respiratório. Vamos lá. Os órgãos do sistema respiratório são fossas nasais, laringe, traqueia, brônquios, bronquiolos, alvéolos e pulmonares. Vamos lá. Aqui os principais órgãos do sistema respiratório, que é o que eu tinha falado aqui, são fossas nasais, faringe, etc. Vamos lá. Fossas nasais, o primeiro local por onde o ar passa. Nelas é possível observar 3 regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é a parte anterior e dilatada das fossas nasais, a qual se comunica com o meio exterior. A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais. Por fim, temos a área olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual é rica em quimiorreceptores de olfação. Vamos continuar aqui, desculpa que eu acabei saindo. Deixa eu entrar aqui de novo. Aqui, ó. Vamos lá, professor. Agora a gente tem a faringe, que é um ósculo, desculpa, professor. Que é um órgão formado por músculos comum ao sistema digestório e respiratório. A parte que faz parte do sistema respiratório é denominada nasofaringe, enquanto a parte digestória é denominada orofaringe. A nasofaringe está localizada posteriormente à cavidade nasal. Vamos lá, professor. Agora, a laringe, que é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento, que apresenta forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Na laringe é possível perceber uma chamada epiglote, que nada mais é do que o prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que o alimento adentre ao sistema respiratório. Brônquios
são ramificações da traqueia que penetram cada em um pulmão pela região do hilo. Esses brônquios, denominados de brônquios primários ou principais, penetram pelos pulmões e ramificam-se em 3 brônquios no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo. Esses brônquios são chamados de secundários ou labores. Ramificam-se dando origem a brônquios terciários ou segmentares, que se ramificam dando origem aos bronquiolos. Bronquiolos são formados de ramificações dos brônquios que possuem diâmetro de cerca de 1 milímetro e não possuem cartilagem. Esses também ramificam-se formando os bronquiolos terminais e posteriormente os bronquiolos respiratórios. Os bronquiolos respiratórios marcam as transições para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Alvéolos pulmonares. Vamos lá. São estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquias e estão localizadas no final dos ductos alveolares. São semelhantes a pequenas bolsas, apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorrem as trocas gasosas. Geralmente os alvéolos estão organizados em grupos chamados de sacos alveolar. E por último, nem muito menos importante, são os órgãos, são o pulmão, que é um órgão no formato de cone que apresenta consistência esponjosa e apresenta a maior parte do seu parequima formado pelos alvéolos, sendo estimado a presença de mais de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. E aqui eu vou falar como funciona assim um pouquinho, sabe? O sistema respiratório funciona garantindo a entrada e a saída do ar do nosso corpo. O ar inicialmente entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado, e então segue para a faringe, posteriormente laringe e traqueia. A traqueia ramifica-se em um dos brônquios, dando acesso aos pulmões. O ar segue então dos brônquios para os bronquiolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares. E bom, professor, esse foi o meu trabalho. Eu não sei se eu fiz do jeito que o senhor queria, mas eu acabei fazendo de um jeito que eu achei que, tipo assim, seria uma maneira boa.